Abra comigo a sua Bíblia, por favor, nos Salmos de número 83. Nós cantamos no momento congregacional 2 hinos da harpa cristã, o 151 que diz assim: fala, Jesus querido, fala-me suavemente. Depois o 127 que diz: fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Nós vamos falar nesta noite sobre quando Deus fica em silêncio. Quando Deus fica em silêncio. E aí eu já queria começar fazendo uma pergunta, que é uma pergunta nossa de quase cada dia. Aqui e acolá, quando nós estamos em apuros, em dificuldade, surge na alma a indagação: por que é que Deus se cala quando eu mais preciso ouvi-lo? Por que é que Deus silencia quando eu mais preciso dele? Aí o Salmo 83 diz assim: ó Deus, não guardes silêncio, não te cales, nem fiques impassível, ó Deus. Você pode dizer amém? Ora comigo aí, por favor. Pai Santo, eu não sou digno de estar aqui. Nós não somos dignos da tua misericórdia, mas a tua graça nos alcançou e viemos te adorar, Pai, trazer o nosso coração como oferta para ti. Queremos que a tua palavra seja profética para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Dá uma olhada no irmão do seu lado e diz para ele: confie na glória do silêncio de Deus. Confie na glória do silêncio de Deus. O Salmo 83 foi composto como cântico por Asaf, que era maestro do cântico ou do coral no templo de Jerusalém, nos dias de Jeosafá. Esse salmo foi escrito quando os reis dos amorreus, os reis do Monte Seir, se reuniram. 5 nações, conforme revela 2 Crônicas capítulo 20. Reuniram-se 5 nações e sitiaram Judá. Quando Jeosafá recebeu a mensagem de que 5 nações lhe cercaram, ele foi orar, e eu acho muito interessante a oração de Jeosafá, porque ele chega dizendo: ó Senhor, eu estou com medo. Josafá não pousa de coragem, ele não demonstra uma fé sobrenatural, ele admite que estava oscilando. Estou com medo. E à medida que ele ora, o Senhor, em dado momento, levanta um profeta para dizer: não temas, Josafá, nem temais, filhos de Judá, porque esta peleja é minha, diz o Senhor. Mas à medida que você lê o capítulo 20 de Crônicas, você tem a sensação que os reis do Monte Seir se reuniram pela manhã, Josafá veio orar meio-dia e Deus respondeu à tarde. Na verdade, não é tão simples assim. Foram meses de sítio, foram meses de ameaças,
de cartas que afrontavam tanto ao povo de Judá, quanto ao Deus de Judá. Josafá foi enfraquecendo à medida que o tempo passava e ele ia sendo vencido pela angústia e Deus não se manifestava. Em dado momento, Asaf então começa a cantar: ó Deus, por que te calas? Até quando estarás em silêncio? Até quando o Senhor permanecerá impassível? Até quando o Senhor não se manifestará? É incrível que é exatamente quando a nossa alma mais precisa ouvir a Deus, que nós temos a sensação que Ele deixa de falar conosco. Lá nos Salmos de número 10, também no Salmo 29, ambos no versículo 1, o salmista está reclamando exatamente do fato de que Deus não lhe atendia, de que Deus lhe virara as costas. E aqui ele clama e diz: não guardes o silêncio, te manifesta, fala alguma coisa. Tem um professor norte-americano, Dr. James Long, ele diz que existem pelo menos 3 razões para o silêncio de Deus. O primeiro, ele entende que Deus quer nos ensinar alguma coisa quando se cala. E aí, quando ele fez essa citação, eu lembrei-me de Elias. Em 1 Reis capítulo 19, quando ele foge de Jezabel, porque Jezabel lhe ameaçara a vida, e ele vai se esconder numa caverna. Quando Elias chega na caverna, ele desespera e diz: Senhor, eu quero a morte, porque afinal de contas eu não sou melhor do que os meus pais. Se eles morreram, também eu posso morrer. Era o desespero de um crente em aflição. Só que é interessante como a manifestação de Deus para Elias foi extraordinária, porque a Bíblia diz que veio um vento forte, uma tempestade, veio um furacão, arrancando árvores, destruindo a vegetação. E Elias atentou e disse: o Senhor certamente vem no vento. E a Bíblia diz: o Senhor não estava na tempestade. Quando a tempestade passou e Elias dá uma olhada para fora e vê o estrago, lá vem um terremoto, abrindo rochas, fendendo o solo, tudo vai desmoronando. E Elias diz: agora o Senhor vem no terremoto. Terremoto passou, ficou um estrago, e o texto diz: o Senhor não veio no terremoto. De repente vem uma saraiva, chuva de fogo, queimando tudo. E Jeremias já experimentara que Deus é fogo. Elias, aliás, já sabia que o Senhor se manifesta com fogo, e ele entendeu: Deus vem no fogo. Mas o fogo passou, tudo ficou queimado e Deus não estava lá. O coração de Elias já estava meio que desalentado. De repente o texto diz assim: e veio uma brisa suave e mansa. Dá uma olhada no vizinho e diz para ele: suave e mansa. Uma brisa suave e mansa. Dessa vez Elias não saiu. Se Deus não veio no terremoto, se Deus não veio na tempestade, se Deus não veio na saraiva, vai vir um silêncio desse.
Aí a voz brada na entrada da caverna e diz: Elias, que fazes aqui? O nosso coração espera que Deus se manifeste no meio do turbilhão. O nosso coração espera que Deus se manifesta naquele momento em que as ondas estão mais altas. Mas Deus não se estressa. Deus não se precipita, Deus não age na pressão só porque agora ficou difícil. É interessante que um dia, e nós precisamos aprender isso, porque a igreja, principalmente a igreja pentecostal, precisa aprender a fazer diferença entre presença e poder. Nós vivemos muito poder, mas precisamos desfrutar a presença. O Senhor chegou para Moisés e disse: eu não irei contigo, porque este povo é rebelde. Se eu for contigo, eu mato esse povo. O meu anjo irá. Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. O anjo é a representação do poder. Mas o que Moisés queria não era o poder, era a presença. Terremoto é poder, tempestade é poder, saraiva é poder, mas o que a minha alma, o que a tua alma precisa é da presença. E às vezes a presença está justamente no silêncio. A segunda razão pela qual o Dr. Long acredita que Deus se cala é porque ele diz que Deus é o paradoxo de uma miragem. Na miragem você vê o ilusório como se fosse real, mas quando se aproxima, aquilo que parecia real se desvanece. Deus é exatamente o contrário disso. Você não o vê, mas quando você chega, Ele com certeza está lá. E a terceira razão que o Dr. Long apresenta para Deus se calar é que ele entende, ele diz que Deus quer que confiemos nele no silêncio. Eu estava dirigindo um outro dia para casa e cheio de indagações, de preocupações, de inquietações, e conversando com Deus no carro, quando eu estava passando sobre o viaduto e subindo para me dirigir para casa, o Espírito disse aqui no meu coração: Deus é luz, mas espera que você confie nele em meio às trevas. Aí você vai para a Bíblia e eu comecei a raciocinar isso. Qual era o segredo de Abraão? Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar. E Abraão levantou e saiu. Não veio nenhum profeta no meio do caminho falando em línguas e dizendo: não temas, meu servo, porque você está na direção certa. Não teve isso. Não veio ninguém dizendo: olha, Deus me mostrou você entrando na terra prometida. E Abraão foi. Por quê? Ele sabia confiar em Deus no silêncio. A gente prega muito sobre José. José, de escravo, foi a governador, como se fosse um salto. Ele era escravo aos 17 anos e governador aos 30. Foram 13 anos entre a cisterna, a escravidão, o calabouço. 13 anos de tribulação. Deus podia ter se manifestado. Fosse hoje, não aconteceria isso. Você vai num culto de maravilhas, num culto de libertação, você vai num círculo de oração, Deus levanta um vaso, dá uma sacudida e diz: servo meu, não temas que você está no calabouço, mas o trono lhe espera. Não teve isso com José.
Eu passo lutas, você passa lutas, mas aqui e acolá Deus fala conosco pelo seu Espírito que habita em nós. E quando Deus não fala, no mínimo, Ele te afaga, Ele te dá consolo, Ele te renova a esperança. E aqueles homens, o que os movia? Golias desafia Israel. Ninguém se vê em condição de lutar com Golias. Davi se apresenta e diz: eu luto. Deus porventura falou com Davi que ele ia vencer a Golias? Você encontra na Bíblia alguma mensagem onde Deus diz a Davi: vá lá, que eu vou honrar você diante de Israel? Não. Por que Davi foi? Confiança em meio às trevas, confiança no silêncio. Nós confiamos quando Deus fica sempre repetindo a mesma coisa. Deus falou uma vez, aí o indivíduo sai de porta em porta em busca de confirmação, para Deus usar outro vaso. Que tipo de Deus é que está falando com você, que tem que ficar repetindo para que você creia? Confie nele em meio ao silêncio. Diga ao Senhor agora: Senhor, eu confio em Ti. Aleluia. Mas o que indica quando Deus se cala? Como entender o silêncio de Deus? Porque quem já o experimentou sabe que Ele é violento contra a alma ansiosa. Você quer que Deus use alguém? Deus não usa ninguém. Você abre a palavra, fala comigo, Senhor, e o texto não bate com aquilo que você está querendo entender e ouvir, porque Deus se calou. Primeiro lugar, o silêncio de Deus pode indicar rejeição. Quando Deus rejeita o homem, ele se cala. Saul é um exemplo disto. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 9, versículo 15 a 17: Saul se tornou rei de Israel por escolha de Deus. O Senhor disse a Samuel: amanhã, a esta hora, chegará na tua porta um homem da tribo de Benjamim, e a este eu escolhi para que reine sobre o meu povo. No outro dia, chega Saul, batendo na porta de Samuel, procurando as jumentas do seu pai. A Bíblia diz que quando Samuel abriu a porta, o Senhor falou com ele: este é o homem de quem te falei ontem. Saul, portanto, tornou-se rei por chamada divina. Toda a glória, todo projeto, todo renome que Davi tem, poderia ter sido de Saul. Quando foi que Deus rejeitou a Saul? Quando Saul, em 1 Samuel capítulo 13, Samuel demorou voltar de Siló, e Saul viu que o povo começava a ir embora, e ele se apavorou, a sua vaidade foi ferida, e ele se apressou em oferecer sacrifícios a Deus, quando só o sacerdote poderia fazer. Quando Samuel chegou, Saul tentou explicar e disse: eu via que te demoravas descer e o povo ia embora, e eu ofereci sacrifícios a Deus. Samuel olhou para ele e disse: o Senhor teria aprovado o teu reino, mas porque tu te apressaste em oferecer sacrifício, o Senhor rasgou o teu reino e deu para alguém que é melhor do que tu. É aí que Davi entra em cena. Até então Davi não fazia parte do plano. No capítulo 15 de 1 Samuel, o Senhor manda Saul ir à guerra. É incrível isso, Deus dá a segunda chance.
vai à guerra, destrói os amalequitas, elimina, não traz nada, tudo é maldito. Saul foi, guerreou, venceu os amalequitas e voltou. Chegou perto de Samuel e disse: já fiz a obra que o Senhor mandou. E Samuel perguntou: e que barulho é esse de mugido, de berros de animais que eu estou ouvindo? Saul disse: o povo entendeu que o gado era bom para o sacrifício e trouxe. Samuel olhou para ele e disse: melhor é obedecer do que sacrificar. Saul cometeu 2 pecados. O primeiro, o pecado da vaidade. Quando viu o povo ir embora, a vaidade foi ferida. Nós precisamos vigiar no tocante a isso. O segundo, a tentativa de agradar o povo em vez de agradar a Deus. Nós estamos aqui para fazer o que o Senhor determina que seja feito. É aí que o Senhor rejeita Saul. Aí lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, a Bíblia diz que Saul vai à guerra. Quando ele se vê cercado, ele consulta os profetas e Deus não se manifesta a nenhum. Ele vai consultar o Urim e o Senhor não se revela através das pedras da revelação da tribo de Benjamim. Aí no versículo 15, Saul diz: vejo que o Senhor se desvia de mim. Nós precisamos entender, queridos, Deus é Senhor da graça. Diga amém. Mas a graça não é para ser objeto da nossa brincadeira. Ele rejeita o homem. Chega um momento que o Senhor puxa a trava de mão e diz: é até aqui. A gente vê isso claramente com relação ao próprio Faraó. Quando Moisés vai falar com o Faraó e diz: o Deus de Israel diz: deixa aí o meu povo. Faraó disse: quem é Deus? Quando o Faraó diz quem é Deus, a Bíblia diz: aí Deus endureceu o coração de Faraó. Deus resolveu se manifestar para que Faraó o conhecesse. E depois de todas as pragas, o Senhor diz: eu enviei pragas para manifestar ao Egito as minhas maravilhas. Acerca de Eli, o Senhor diz em 1 Samuel capítulo 2: eu já disse a Eli que consertasse a sua casa e a pusesse em ordem. Como ele não me atendeu, juro eu por mim mesmo, diz o Senhor, que rejeito a casa de Eli para o sacerdócio na minha casa. E de agora em diante não haverá varão na família de Eli que esteja servindo no meu altar. Se Deus se calou comigo e contigo, está na hora de perguntar: será que eu não andei enfrentando a sua soberania, a sua graça, e ele resolveu virar as costas? Porque Deus é soberano e isto é fato. Pastor, e o livre-arbítrio está aí, mas Deus não abre mão da sua soberania para ninguém. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele decide, ele faz, ele é Senhor. Então, quando Deus se cala, Ele pode estar rejeitando uma atitude e esperando que o homem entenda e volte atrás em tempo para ouvir a sua voz. Segundo lugar, o silêncio de Deus pode ser o silêncio da provação. Você já parou para analisar? Existem 2 detalhes de Deus quando Ele está provando alguém. Primeiro, quando Deus está provando você, Ele fecha as portas para todas as pessoas que poderiam lhe socorrer. Porque a provação é entre você e o Senhor. Ninguém pode entrar. Detalhe: quem entrar
recebe a sua parte também. Dá um toque no irmão do lado e diz para ele: não entre na provação de ninguém. Você liga para um e ele diz: não posso. Liga para o outro e ele diz: não tenho. Tudo que qualquer pessoa pode fazer por você é orar. Aí a igreja pode orar inteira, mas enquanto não se cumprir o processo de Deus na vida do crente, a provação vai se estendendo e Deus vai dando graça. O outro detalhe da provação: Deus fala com você antes dela e depois dela, mas não fala durante. Deus não fala durante a provação, ele se cala. Abraão, toma Isaque, teu único filho, a quem amas, e oferece-o a mim em holocausto. Abraão tinha todas as razões para questionar a ordem de Deus, porque afinal de contas ele conhecia ao Senhor e sabia que Deus não recebia sacrifícios humanos. Isso era a prática dos deuses pagãos. Abraão levanta de manhã cedo, diz o texto de Gênesis 22. Eu não acredito que ele conversou com Sara, porque Sara teria dado um jeito de livrar Isaque daquela situação. Quando você está na prova, você chega para a esposa e diz: eu não aguento, e ela diz: encosta aqui e chora. Você chega para o marido e diz: meu filho, eu estou em desespero, e ele diz assim: estou contigo, minha filha, mas não posso fazer nada. Você procura o pastor, e às vezes o pastor só diz assim: eu vou orar pelo irmão. Eu recebi uma irmã no gabinete um dia aqui embaixo, e ela falou de 9 a meio-dia. Eu não consegui atender mais ninguém. Quando ela terminou, eu levantei e disse: eu vou orar pela senhora. Ela disse: o senhor não vai dizer nada. Falei com ela: eu não tenho nada para dizer, só orar. Dá uma olhada no seu vizinho e diz para ele: é você e Deus. É você e Deus. Abraão levanta cedo e vai a Moriá. Quando ele chega no início da colina, ele olha para os empregados e diz: ficai aqui, eu vou com o menino adorar, e juntos voltaremos. Ele não diz: eu voltarei trazendo o menino. O juntos dá a ideia de que voltaremos como viemos, voltaremos andando. Isso é uma questão de confiança. Mas eu entendo que o coração de Abraão estava conversando com Deus e tentando entender. Eu lhe pergunto: Deus é onisciente, sim ou não? Deus sabia ou não sabia que Abraão ia oferecer Isaque? Sabia. Por que Deus não apareceu no meio do caminho e disse: Abraão, volta para casa, eu sei que você vai oferecer Isaque? Por que Deus não fez isso? Porque na provação Deus lhe leva às últimas consequências. Deus quer que você vá até a estaca zero. Ele vai romper os seus limites, vai partir você. Abraão vai subindo Moriá, e para piorar o coração do velho Abraão, Isaque olha para ele e diz: meu pai, aqui tem fogo, cutelo e lenha, mas papai, onde está o cordeiro do holocausto? Quem é pai ou mãe aqui? Faz assim. Dá para imaginar a fisgada que deu no coração de Abraão? Alguém olhou para mim um dia e disse: o senhor não pode achar que Abraão sofreu, porque Abraão era pai da fé. Eu falei: era verdade, mas também era pai de Isaque. E a caminho de Moriá, o problema é ser pai de Isaque. Ah, mas ele cria. Diz o escritor da Epístola aos Hebreus que Deus poderia ressuscitar o seu filho até depois de morto. Cria, mas Deus não disse que ia fazer.
Era uma questão de confiança. Mas Deus não disse: Abraão, mata Isaac que eu ressuscito depois. Vai e ofereça. Só que Isaac não era uma criança, irmãos. A Bíblia chama Isaac de mancebo. Se você analisar, a Bíblia diz que era Isaac que levava o feixe de lenha. Era um rapaz. Não era só chegar lá e tacar Isaac sobre o altar e degolar, não. Tinha que explicar. Como é que olha para Isaac e explica? Eu imagino Abraão sentar trêmulo, 100 e alguns anos, passar a mão na barba farta e as lágrimas quentes, porque toda a promessa de Deus para Abraão se cumpriria em Isaac. Não era só Isaac que estava morrendo, estavam morrendo todos os sonhos, todos os projetos, todas as promessas morreriam ali. A Bíblia não diz, eu imagino que Abraão olhou para Isaac e disse: filho, eu orei a Deus e pedi um herdeiro. E no dia que 2 anjos chegaram lá em casa, Isaac, e falaram que tua mãe ia ficar grávida, Sara tinha 90 anos, ela riu da cara dos anjos, Isaac. Agora você cresceu, você é o filho da promessa, toda a minha esperança está em você. Mas Deus me apareceu, Isaac, 3 dias atrás, e mandou que eu viesse aqui e te oferecesse em holocausto. Isaac sabia o que era isso. Isaac já tinha visto em diversas ocasiões Abraão pegar o cutelo, que era um objeto pontiagudo, feito de metal ou de pedra, tipo um punhal, enfiar num cordeiro, tirar o sangue, jorrar e a vítima agonizar, e Abraão se prostrar, adorando a Deus com alegria. O que é que se passou na cabeça de Isaac? Meu pai vai fazer tudo aquilo comigo, e ainda vai se alegrar por enfiar o cutelo no meu pescoço e o meu sangue jorrar. A pressão psicológica tomou conta de Abraão e Isaac, mas a fé estava lá. Oh irmãos, por que Deus não vem cá nessas horas e diz: eu vou lhe livrar desse transtorno, Abraão? Por que Deus não fez isso? Porque Deus quer lhe mostrar até onde você é capaz de ir quando acredita nele. Alguém diz: Deus prova para ver a minha fé. Mas Deus conhece a minha fé, Ele é onisciente. O que Deus quer é me ensinar até onde eu posso ir pela fé. Isaac deita sobre o altar. Abraão com a mão esquerda fecha os olhos de Isaac, porque era assim que o rito determinava. Com a mão direita, Abraão toma o cutelo e diz: Yahvé, Jeová, eis aqui a minha oferta. Eu acredito, a Bíblia não diz que o coração de Abraão dizia: se manifesta, Senhor, te manifesta, Senhor, faz alguma coisa. E ele levanta o braço e desce o cutelo. Quando Abraão vai atingir a Isaac, o Senhor brada dos céus e diz: Abraão, Abraão. E Abraão para, e o Senhor diz: não faças mal ao menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus e nem o teu próprio filho me negastes. Eu sou pai. Eu imagino Abraão abraçar Isaac e começar a pular e dizendo: eu sabia, Senhor, eu sabia que o Senhor ia se manifestar, eu sabia. E quando Abraão olha, está lá o cordeiro preso entre os arbustos. É como se o Senhor dissesse: Abraão, você subia por um lado e eu subia pelo outro, lhe trazendo a providência. Mas Deus se calou. Deus estava em silêncio. Na provação, Deus lhe leva até onde você não imagina que é capaz de ir.
E Jó, a vida de Jó desmantelou numa rapidez extraordinária. Ao longo de um ano, Jó perdeu tudo, diz o historiador. Todas aquelas tragédias duraram um ano. As tragédias. Num mês perde bois, no outro mês perde camelos, no final do ano morrem os filhos. A versão portuguesa diz que quando o mensageiro chegou e disse: Jó, teus filhos morreram, está escrito assim: Jó prostrou-se e adorou, como se dissesse: obrigado, Deus, porque matou meus filhos. Não é tão simples assim. A luz do original, prostrar ali é cair, desmaiar, desmoronar. Quando o mensageiro chegou, as pernas de Jó não se aguentaram. Ele foi para o chão, e enquanto alguém tentava reanimá-lo, ele olhou para o céu e disse: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Mas fala sério, você não acha que Deus podia ter aparecido a Jó e dito: olha Jó, eu estou provando para Satanás que você é fiel, não se preocupe que depois eu lhe dou tudo em dobro? Fala a verdade, você não acha que Deus podia ter feito isso? Mas Deus não fez. A mulher de Jó andou desviando, perdeu a paz, deixou de temer ao Senhor. A mulher de Jó se angustiou e disse: olha Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, acaba com esse sofrimento. Em vez de vir um profeta animar a Jó, vem a mulher angustiada e aflita. Os amigos de Jó chegam, sentam com ele 7 dias e 7 noites de jejum e oração. Por quê? Eu disse isso outro dia aqui. Todas as vezes que você entra numa prova, você estabelece um período mental para ela. Você acredita que em X meses vai estar fora dessa situação. Os amigos de Jó acreditaram que 7 dias e 7 noites de jejum resolve qualquer problema. Quando amanheceu o 8º dia e Jó continuava cheirando mal, ferido e purulento, eles começaram: você pecou, Jó, tem alguma coisa errada na sua vida. Deus podia se manifestar e falar. Tem um momento que Jó diz assim: se eu tivesse alguém que defendesse a minha causa, eu não estaria nessa situação. Em outro momento ele diz: se o Todo-Poderoso descesse e falasse comigo, eu apresentaria as minhas razões. Em outro momento Jó sente a angústia da morte no capítulo 13, e ele ainda diz assim: ainda que ele me mate, eu ainda esperarei no Senhor. Por que Deus não falou com Jó? Aí você reclama: por que eu estou nessa situação, Deus, e tu não falas comigo? Eu oro de madrugada, eu vou na igreja e o Senhor não fala. E quando eu acho que o Senhor falou e eu saio daqui achando que vai estar tudo resolvido, de repente está tudo igual. Qual é o caso? Eu e você não somos mais crentes do que Jó. Dá uma olhada no vizinho e diz para ele: Deus tem um propósito no silêncio. E sabe o que é interessante? É que quando Deus resolve se manifestar para conversar com Jó, Deus não trouxe uma resposta. Ao longo do livro, Jó faz 33 perguntas a Deus. E quando Deus se manifesta, em vez de responder às 33 perguntas, Ele traz 56 outras perguntas. O Deus não fala comigo, e quando se manifesta é para me colocar ainda mais numa situação dessa. Na verdade, Deus se manifesta dizendo a Jó: onde estava você quando eu lancei os alicerces da terra?
Jó, me dizes qual o peso do vento, porque eu o peso na minha mão. E o Senhor começa a dizer a Jó: eu chamo raios pelos nomes, eles se apresentam a mim e dizem-me: eis-nos aqui. Eu digo aos rios: venham, e eles vêm, e eu lhes digo: parem, e eles congelam pelo sopro da minha boca. Sabe o que é que Deus, aleluia, sabe o que é que Deus estava dizendo a Jó ali? Você não tem que se desesperar, porque se eu controlo os raios, a sua situação não saiu do meu comando. Se os rios me obedecem, eu posso inverter a sua situação dentro de um instante. É como se Deus dissesse: eu estou sempre no controle. Se você está sendo provado, querido, tem irmão que desespera e grita para Deus: eu quero é morrer. Não adianta, Deus não atende. Eu conheço uma irmã que ela já fala com naturalidade: eu estou pedindo a Deus é para morrer mesmo. Eu falei com ela: cada vez que a senhora pede para morrer, Deus lhe dá mais um ano de vida no calendário. Não adianta, irmão, Deus não atende. Por quê? Porque Deus não leva crente na hora da luta. Crente não morre de vergonha, crente não morre acabrunhado, crente não morre decepcionado, crente não morre frustrado. Céu não é lugar de receber vitória. Vitória você recebe aqui na terra e vai para o céu receber galardão. Aleluia! Dá um toque no vizinho e diz para ele: não peça para morrer, porque Deus não vai atender. Chorai derramaste e ando na macho e anda cá. Penúltimo lugar, o silêncio de Deus pode indicar vitória. Deus não precisa ficar publicando sua vitória aos quatro cantos, Ele trabalha em silêncio. Avisa aí para o irmão: Deus trabalha em silêncio. Mateus capítulo 15, vem uma mulher desesperada e diz a Jesus: tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. A Bíblia diz assim: Jesus não lhe respondeu uma palavra. Se você ler Marcos capítulo 7, o mesmo relato diz que a menina ficara em casa amarrada numa cama. Jesus se cala e os discípulos chegam e dizem: mestre, manda essa mulher embora, que ela vem gritando atrás de nós. Deixa eu ver se você conhece isso. Você ajoelha desesperado e diz: Deus me dá vitória, Deus ouve a minha oração, me socorre, chora, fala comigo, porque o Senhor não fala. Quando você levanta o irmão que está do lado e diz assim: esquece, irmão, essa situação aí não tem mais jeito não. Não tem sempre um discípulo desse ajoelhado do lado? Manda ela embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Irmão, aquela mulher rompeu. Jesus criou para ela algumas provações. É incrível, porque se você parar para entender, ela foi além do que qualquer um esperava. Ela surpreendeu o próprio Jesus. Porque Jesus olhou para ela e disse assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Você é Ciro-fenícia, você é gentia, você é de civilização helênica, grega. A minha prioridade é a casa de Israel. Eu não tenho que atender você. Jesus estava afastando ela. Quando Jesus disse isso, a Bíblia diz que ela prostrou-se, prosqueneou. Não é só ajoelhar, é lançar-se aos pés, abraçar os pés, começar a beijar os pés e a adorar.
Aí as pessoas dizem sempre: adore, que Deus não aguenta a adoração. Quando a mulher está adorando, Jesus joga um balde de água fria nela. Ele disse assim: não é bom pegar o pão das crianças e jogá-lo aos cachorrinhos. Jesus estava outra vez tirando a mulher de perto. Mas ela olha e diz: eu sei, Senhor, eu sei que não se dá o pão das crianças aos cachorrinhos. Eu imagino ela dizendo: mas lá em casa eu tenho um cachorrinho de estimação, e eu sei que o cachorro come do que sobra da comida das crianças. Me dá só o resto, Jesus. Jesus não aguentou. Ele é o autor, a origem, a gênese, o berço da fé e consumador. A fé se origina nele e se dirige a ele. Mas ele olhou para a mulher e disse: a tua fé é muito grande. Ela rompeu o projeto eterno, porque a salvação era para vir por meio de Israel, mas ela alcançou antes que qualquer outra nação alcançasse. Grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. Às vezes a vitória demora, querido, e Deus se cala. Não é porque Deus não ouviu a oração, não é porque Deus não quer atender. Às vezes a vitória já foi liberada, já está aqui. E por que eu não recebi ainda, pastor? Porque Deus trabalha em silêncio, mas não dá vitória em secreto. Deus trabalha em silêncio, mas não dá vitória em secreto. O que Deus está esperando então? Deus está montando um cenário, construindo arquibancadas. Para quê? Para que os seus inimigos sentem nela. Tem irmão que fica dizendo: Deus mata meu inimigo, destrói. Para com isso, irmão, deixa ele vivo. Ele tem que ficar vivo para ver você vencer. Preparais uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Não é para morrer não, é para ficar vivo. Que é para você banquetear com Deus e eles ficarem olhando que Deus lhe deu vitória. Deus se calou na luta, mas está lhe dando vitória pública, e você confia naquele que não falha jamais. Fique em pé, por favor, eu não quero romper o horário. Tinha mais 2 pontos para falar, mas não dá mais tempo. Diz aí para o vizinho: Deus não dá vitória em secreto. Você vai vencer. Mas aprenda a se render a Deus enquanto Ele se cala. Quando Pedro pecou, quando Pedro negou a Jesus, você já percebeu que Jesus não disse nada? Eu gosto muito de Pedro. Na verdade, eu amo Pedro. Pedro se identifica muito com cada um de nós. Pedro enfrentou Jesus 2 vezes. Um dia Jesus disse: eu digo para vocês que eu preciso morrer, ir à cruz, ser crucificado. Pedro chamou Jesus separado e disse: mestre, para de falar essas coisas, quieta com isso, tem pena de ti mesmo. Outro dia Jesus disse assim: hoje todos vocês vão se escandalizar em mim. Pedro disse: o senhor está enganado comigo. Eu não. Jesus disse: Pedro, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro disse: já disse que o senhor está enganado, com o senhor eu vou até a morte. Discordou de Jesus. Analisa aí, irmão. Quem aqui teria coragem de discordar de Jesus? Pedro deu a testa. Quando Pedro está se aquecendo lá na fogueira, fora do tribunal, pode tocar. Alguém olhou para Pedro e disse: você parece com Nazareno. Pedro disse: não sei nem quem é. Ficou meio sem graça, saiu, foi lá para o vestiário. Chegou lá no vestiário, tinha uma empregada de Pilatos arrumando os armários. A empregada de Pilatos disse:
Eu já vi você andando com esse Galileu. Eu gosto muito da narrativa de Lucas, porque Lucas diz que Pedro saiu resmungando, reclamando. Eu imagino Pedro dando tapa na parede. Eu já falei que não sei quem é, já disse que não conheço, e vem reclamando. De repente alguém encontra no corredor e diz: ô, teu sotaque te condena. Aí Pedro diz: já falei que não sei quem é. Lucas é quem diz isso. Lucas diz assim: Jesus, virando-se para ele, o olhou, não disse nada, apenas olhou. Quando o olhar do amado mestre invadiu o coração do pescador, Pedro desmontou. O galo cantou e Pedro desapareceu. Jesus não disse nada. Sexta-feira Jesus foi crucificado e Pedro não ouviu Jesus dizer: te perdoo. Sábado Jesus estava morto e Pedro não ouviu mais nenhuma voz do mestre. Eu imagino Pedro o dia inteiro relembrando os momentos que teve com Jesus. Caminhei sobre o mar, tirei moeda da boca do peixe, eu vi a filha de Jairo ressuscitar, neguei Jesus. Domingo pela manhã amanhece, as mulheres vão embalsamar o corpo do mestre. Chega lá um anjo, diz: ele não está aqui, já ressuscitou. Elas voltam correndo, correndo, e chegam no cenáculo e dizem: Jesus está vivo. É só ler João 20. Pedro e João levantam num ímpeto e partem em direção ao sepulcro. Só que no meio da carreira, Pedro lembrou: como é que eu encaro Jesus agora? Como é que eu olho para ele? Aí Pedro diminuiu o ritmo e João continuou. Deixa eu aproveitar para dizer algo que Deus me trouxe ao coração. Satanás está querendo diminuir o seu ritmo, tentando lhe causar vergonha pelo seu passado. Satanás está querendo que você pare de correr, trazendo à sua memória um erro cometido um tempo atrás. Mas entenda uma coisa: Satanás é cego, seu olho é para trás, ele só consegue enxergar o passado, mas Deus conhece o futuro, e o teu futuro está na mão de Deus. Pedro chegou depois do sepulcro e ficou meio sem graça. Mas eu amo quando Jesus encontra Maria Madalena em Marcos 15:7 e diz assim: vai, dize aos meus discípulos e a Pedro que eu vou para Galileia e os encontro lá. Eu já falei sobre isso aqui. Por que Jesus citou Pedro? Porque não João? João não ficou com Jesus até a última hora da cruz? Por que Jesus lembrou justo de Pedro? Porque Jesus sabia que Pedro não teria coragem de encará-lo. Eu imagino quando Maria Madalena chega na reunião do cenáculo e diz para todo mundo: eu vi o mestre, eu falei com ele. E aí o que ele disse? Para todo mundo ir para Galileia, que ele vai encontrar com a gente lá. Licença aí, irmã Joana, por favor. Ô irmã Maria, dá licença. Irmão Pedro, Jesus disse que o senhor não pode faltar na reunião. Eu acho que o coraçãozão de Pedro deu uma disparada. Pedro não ia não. Pedro não ia para a reunião. Pedro estava pescando em João 21. Quando Jesus chegou na beira da praia, alguém gritou de lá: Pedro, João, é o mestre. João pulou na água e nadou ao encontro de Jesus. Pedro também pulou, sentido contrário, se escondeu atrás do barco, para Jesus não ver. Mas Jesus ficou lá comendo peixe com mel e Pedro congelando cá. Quando Pedro viu que não dava mais para aguentar, ele gritou: ô João, joga a minha capa. João jogou a capa, Pedro se enrolou e veio sem graça. Ficou ali perto de Jesus, não falava nada, nem Jesus disse nada. Teve um momento que Pedro foi pegar uma lasquinha de peixe assado,
Quando Pedro tocou no peixe, João 21:15, Jesus disse: Pedro, fala, Senhor, você me ama? Eu imagino Pedro dizendo na alma: como é que ele faz uma pergunta dessa logo para mim? Ele quer acabar comigo na frente de todo mundo. Aí Pedro olha e diz: Senhor, Fileó, eu gosto do Senhor. A ferida matou a convicção do amor que Pedro tinha. Jesus disse: tá, Pedro, come peixe. Jesus calou. De repente, quando Pedro está descontraído, Jesus faz: no Pedro, fala, Senhor, você me ama, Pedro? Agapaó, Pedro diz assim: eu gosto muito de ti. Veja que a cura vai sendo processual. Primeiro ele só gostava, agora ele já gosta muito. O cascão do pecado, da ferida, da angústia foi sendo tirado pelo bálsamo da graça. Mas Jesus viu que estava ruim demais para Pedro subir o paredão da dificuldade. Aí Jesus desceu. Nas primeiras vezes Jesus pergunta: você me ama? E Pedro diz: eu gosto. Na terceira vez Jesus pergunta: Pedro, você gosta de mim, Pedro? Como se dissesse: depois de 3 anos caminhando comigo, tudo que você sente por mim é gostar. É por isso que a Bíblia diz que Pedro se entristeceu, porque agora Jesus pegou na parte inflamada da ferida e puxou. Aí Pedro olha para o mestre, eu imagino o olho do pescador lacrimejado, a boca tremia, e ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus dá um abraço em Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas. Silêncio pode ser tempo de cura também. Deus se calou para curar você. Ore comigo agora, diga para Deus: me ajuda a entender o teu silêncio, me dá graça para entender o teu calar. Lo ai de casto e rasto de reimando, ramanabasto de clai de fui de ra. Pai, aplica a tua palavra nos nossos corações. Faz desta palavra, Senhor, uma revelação para a vida de tantas pessoas que têm indagações acerca do teu agir em suas vidas. Senhor, nós não merecemos o teu cuidado, mas a tua graça é superabundante. Mas tu sabes que nas nossas limitações clamamos como Asaf: não te cales, ó Deus, não te silencies, não te aquietes, enquanto os inimigos cercam o teu povo. Salmo 46 diz que o Senhor levanta a sua voz e a terra se derrete. Quando chegar a tua hora, brada, ó Senhor, brada desde os céus, e o teu bradar vai sacudir todas as estruturas que foram montadas. Mas agora abraça a alma do teu filho, da tua filha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você puder, dá uma palavra de alegria aí no irmão do lado, uma palavra de ânimo. Diz para ele: Deus vai lhe surpreender. Deus vai falar com você. Deus vai se manifestar a você. Aleluia. Pode chorar. Não tem coisa mais gostosa que chorar na presença de Deus. Pode chorar. Desertos e mares
e atravesso